Vamos agora falar de esporte com o Eric Oliveira, ele que diz que não está desesperado, só está nervoso com a situação do Grêmio que trocou de técnico. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Não é para dar risada, porque eu estou preocupado com a situação do Grêmio, e mais ainda porque eu gosto, a figura humana do Thiago Nunes muito me agrada. Eu queria mesmo que ele desse certo no Grêmio. Eu acho que ele é um bom técnico analisando o todo dele. Eu discordo completamente dessa ideia de que é técnico para time pequeno, e o pensamento comum às vezes acaba por condenar um trabalho e um profissional como é o Thiago Nunes. Fico triste sim por ele não dar certo, mas eu acho que acertaram a direção do Grêmio em demitir. Já a gente fala para você sobre essa demissão, porque agora a gente começa falando do Ipiranga, que vai muito bem, obrigado, venceu o Oeste, começou ganhando o jogo, meio que tomou um aperto ali, mas conseguiu vencer tranquilamente por 4-2, né? E que grande notícia, né, Leandro? Nós temos que louvar e valorizar quando um time aqui de Erechim consegue um resultado fora de casa. Apesar do Oeste ser um time que hoje se encontra na lanterna, tem 2 pontos, sem nenhuma vitória, e nesse jogo contra o Ipiranga conseguiu marcar seu primeiro gol na campanha da Série C. Claro que o Ipiranga teria que ganhar se formos fazer uma avaliação das duas equipes, porque o Oeste não vive um bom momento. Agora, jogar fora de casa é sempre um desafio, e o técnico Júnior Rocha conseguiu organizar esse time do Ipiranga. Eu estou muito confiante que a classificação vai vir para ir para os mata-matas e tentar o acesso à Série B. Esse jogo contra o Oeste, ele colocou muitas coisas que o Ipiranga, às vezes o torcedor questionava, e que o Ipiranga vai lá e consegue convencer. Por exemplo, no jogo contra o Figueirense, o Ipiranga não fez um jogo muito bom e teve poucas chances de gol. Nesse jogo contra o Oeste, o Ipiranga teve várias chances de gol e soube as aproveitar. Então foi efetivo nas oportunidades que teve, não à toa que fez rapidamente o primeiro, o segundo gol. Claro, acabou descontando o time do Oeste, porque jogava dentro de casa, jogava em Barueri, na Arena Barueri, e precisava pontuar. Mas o Ipiranga, contra um adversário que brigava media forças, o Ipiranga conseguiu vencer, conseguiu ser melhor, conseguiu ser superior, e agora, em termos de classificação, está no segundo lugar do grupo, perdendo apenas para o Criciúma, esse Criciúma que é comandado pelo Paulo Baier, um queridinho aqui do Rio Grande do Sul, e que deve brigar pelo acesso também. O Ipiranga tem 1 ponto a menos do que esse Criciúma, e na classificação geral segue ainda com a segunda melhor campanha nesse Campeonato Brasileiro Série C. Então precisamos valorizar sim essa vitória do Ipiranga. Isso aí, o Criciúma que tem vários nomes que já passaram pelo Ipiranga, estão lá jogando lá, entre eles o Gessé. Mas vamos ver a fala do treinador, o Júnior Rocha, e também na sequência do Júnior Rocha teve a fala do Dico, que é o atacante do Ipiranga, que estreou com um gol importante. Então vamos ver a fala do Júnior Rocha e do Dico. Só temos que cuidar a questão do placar, né, pra gente não confundir o que foi o jogo. Jogo difícil, competitividade acima de tudo, a Série C está cada vez mais elitizada, mas a vitória nós conquistamos durante a semana, durante a entrega dos atletas, com a entrega dos atletas no dia a dia, com a performance no treinamento, né, com a parte cognitiva deles, de entender o que nós temos pela frente aí. O jogo do Figueirense que antecedeu esse aqui foi um jogo também muito difícil, e só que nós não fomos eficientes, né? E hoje a gente teve a eficiência ao nosso lado, fomos competentes, tivemos uma vitória merecida, né? Nós fizemos por merecer. É o que eu sempre falo, nós todos da comissão técnica temos uma opinião formada sobre vitórias, que é o dia a dia onde tudo acontece. Nós temos que buscar lá aperfeiçoamento, entrega, o conjunto, a união, né, a organização tática defensiva, na fase defensiva, na fase ofensiva. E hoje a gente fez um jogo à altura do que o Ipiranga vem demonstrando no campeonato aí. A gente não se ilude com a liderança, porque o nosso objetivo é maior, conquistar a classificação, né? Nós temos um objetivo de ir para o quadrangular final, estamos no caminho certo, e a gente continua com toda a humildade aí, toda o comprometimento no dia a dia, para a gente construir cada vez mais performance como essa para buscar os 3 pontos. Boa tarde, né? Eu acho que a satisfação, né, tá aqui representando o Ipiranga, né, no Brasil todo. Estou muito feliz, né? Mais feliz ainda pela vitória, que não deixa na liderança, né? Não deixa a gente bem no campeonato. Feliz pelo gol, né? Queria dedicar esse gol a um amigo meu que está completando um ano hoje, Pedro Ítalo, né? É um cara que me acompanha bastante o Ipiranga desde que eu cheguei, né? Estou muito feliz, espero que eu possa ajudar cada vez mais o Ipiranga a conquistar nossos objetivos, né? A gente classificar,
chegar na segunda fase e subir para a Série B. Muito bem, Eric. E agora, qual é o próximo desafio do Ipiranga? Boa pergunta, Leandro. O próximo desafio é o Novo Horizontino. Tem essa semana para se recuperar fisicamente, para organizar o que precisar ser organizado, e já joga contra o Novo Horizontino, esse jogo que acontece no estádio Colosso da Lagoa. E já se aproximando desse primeiro turno, depois tem o retorno, onde essas equipes se enfrentam, claro, o Ipiranga vai ter que jogar lá contra o Novo Horizontino. Vai ser um jogo que eu classifico como divisor de águas para o Ipiranga, porque o Novo Horizontino aparece logo na sequência do Ipiranga, é um time que faz uma bela temporada 2021 na Série C, e se o Ipiranga vencer um adversário desses, aí começa a ganhar força, ganha confiança. Então é um jogo que pode ser sim divisor de águas para o Ipiranga. Já a gente vai falar também daqui a pouquinho do empate do Internacional. O Diego Aguirre explicou a situação, é daqui a pouquinho, porque agora a gente segue falando das equipes aqui de Erechim. O Atlântico entrou em quadra no fim de semana pela Liga Nacional de Futsal e venceu. Venceu bem. E eu falei em queridinho, outro queridinho que jogava com a outra camisa, né, do time paranaense, o Marreco, o Café, e nesse enfrentamento do Atlântico contra o Marreco, que não havia tido muito sucesso o técnico Thiago Halpe quando jogou sobre seus domínios aqui em Erechim, porque acabou parando em cima da defesa bem organizada e bem postada do time do Marreco e também do goleiro Ale Falcone. O que não aconteceu, jogando em Francisco Beltrão, o Atlântico com várias chances e conseguiu marcar, Rick jogando muito bem, Serginho jogando muito bem, Alan mais uma vez contribuindo e fazendo seu gol. Pouquíssimas vezes em que o Marreco deu algum perigo para a defesa do Atlântico, e nas vezes em que isso aconteceu, o goleiro Thiago mostrando mais uma vez que ele é um goleiro que, apesar da sua experiência e a idade está chegando, ele continua sendo um dos melhores goleiros do Brasil e também do mundo. E o Atlântico conseguiu fazer com que as suas chances se tornassem gols, fez 4-0 e é uma vitória muito boa. Nós já estamos nos aproximando dessa final da fase de grupos, e o técnico Thiago Halpe, eu não tenho dúvida, que já começa a pensar lá no mata-mata. Agora é estar bem classificado para, quem sabe, trazer o segundo jogo sempre para o ginásio do Caldeirão do Galo. Às 5 da tarde, no Virando o Jogo, você vai acompanhar os melhores momentos de Atlântico e Marreco. Não perca. E hoje tem dia da Seleção Brasileira, tem jogo Brasil e Peru. Peru que venceu o Paraguai nas eliminatórias. Isso aí. Venceu o Paraguai, mas é acho de se preocupar com esse Peru aí, Eric? Eu acho que, claro que não vamos menosprezar o adversário, porém, eu acho que a seleção brasileira tem completo favoritismo e deve passar, sim, sem muitas dificuldades e suprir as expectativas de que o Brasil chegaria à final e seria o campeão da Copa América. O jogo acontece nesta sexta-feira no estádio Newton Santos. Aliás, o Brasil jogou várias vezes no estádio Newton Santos. Eu acho que estamos jogando bem lá e tá dando sorte lá. Não sei se jogaram um sal lá atrás das goleiras. O Brasil tem jogado bem lá. E se vencer o Peru, já fica lá pelo Rio de Janeiro, porque colocando os dois pés na final, disputa a final da Copa América no estádio Maracanã, no Templo Maracanã. Do outro lado tem a Argentina e Colômbia, a Argentina que passou por 3-0 no Equador com gol do Messi, a Colômbia que passou nos pênaltis. Imagino que nós podemos ter uma final de Copa América entre a Argentina e Brasil para colocar um pouco de charme e para escantear esses pensamentos de alguns que idolatram o futebol europeu, o que é o meu caso, mas com certeza colocando no mesmo patamar a Copa América e a Eurocopa em termos de tradição e em termos de representatividade, num grande clássico das Américas, Argentina e Brasil. O Brasil passou pelo Chile, tá? Só para lembrar, no último final de semana conseguiu passar pelo Chile com o gol do Lucas Paquetá e tá bem, eu confio muito no Tite para esse título. Vamos falar agora da dupla Grenal. A gente começa falando pelo Internacional, que está numa situação um pouquinho melhor que o Grêmio, mas não é lá muita coisa no Campeonato Brasileiro. O Inter empatou com o Corinthians em 1-1 e o Diego Aguirre falou sobre esse empate. Já o Eric comenta essa partida. Eu acho que normalmente um ponto fora é bom, mas hoje estivemos tão perto de ganhar o jogo que eu não sinto que foi bom. Acho que perdimos 2 puntos. Es verdad que tuvimos muchos desfalques y situaciones difíciles para este juego, mas el juego estaba controlado. Corinthians prácticamente no teve ninguna situación de marcar y entonces eu fico chateado porque
nos vinimos con la ilusión de ganar fuera de casa y no lo conseguimos. No, yo no consigo responder, eu não tenho os dados de por qué acontecen algunas coisas. Eu acho que são situações de jogo, quando você vai ganhando, é normal que o time de casa pressione e acontece, você defende mais perto de área, pero sí que tuvimos muchos jugadores machucados nas últimas 5 rodadas. En cada jogo nos perdemos, Inter perdió un jugador, eu no estaba nos jogos anteriores, mas tenemos que tener mucho cuidado porque estamos en un momento decisivo y ten situaciones de jugadores que son fundamentales, que no podemos perder. Entonces, tenemos que tentar un equilibrio entre jugar, tener que ganar, pero a su vez cuidar a algunos jugadores que están con dificultades y con alto riesgo de machucar, porque es una secuencia terrible. Jugar 4 jogos en 10 días es mucho, y ainda no solamente eso, ya tenemos jogos en la cuarta, Grenal final de semana y Libertadores essa semana. Então teremos que tentar tomar alguma previsão. Muito bem. Dá para fazer uma avaliação desse jogo do Inter? Merecido esse empate? O Inter merecia ter ganhado? Qual é a tua visão? Eu acho que sim, eu acho que o Inter merecia ter ganhado. Eu sempre prefiro, e agora para fazer uma análise do Internacional e também do Grêmio, tentar olhar um pouco do lado cheio desse copo. O Internacional teve vários problemas com a última comissão técnica que começam a se refletir agora, principalmente nessa questão da defesa do Inter. É uma defesa que não é tão organizada, teve alguns nomes aí que foram bem utilizados pelo técnico Diego Aguirre. Primeiro vou analisar os pontos positivos, que são esses nomes que entraram: Juan Manuel Cuesta, o PV, o Paulo Vitor, lateral esquerdo, o Johnny. O técnico Diego Aguirre, ele progrediu, eu acho, desses últimos jogos, e ele gosta muito de utilizar garotos. Esses são os pontos positivos. E acho até que o Internacional deveria ter vencido o jogo contra o Corinthians. O Corinthians não está jogando nada, bem como a última temporada. O Corinthians não está jogando absolutamente nada. Vai jogar sempre em Itaquera. O Corinthians vai sempre vender o resultado de uma forma muito cara. Então eu acho que um pontinho ele é positivo. Agora vamos lá para os pontos ruins. A defesa do time do Internacional muito mal organizada. O Saravia não está jogando tanto quanto se esperava. Ele retornou da Covid, da lesão, e não está jogando tão bem. Algumas peças que estão no DM, a bola aérea defensiva que é muito cruel, o Daniel, pelo menos goleiro, também um goleiro não tão novo, mas aposta do Diego Aguirre, teve um bom jogo. Eu acho que é um ponto bom. Eu olho para o lado cheio do copo, é um ponto positivo. Jogando fora de casa no Itaquerão, né, o estádio patrocinado pela Neoquímica Arena, mas é um ponto que eu comemoro. Vamos falar agora do Grêmio, da demissão do Thiago Nunes ontem, logo após a derrota para o Atlético Goianiense. A gente vai ver esse momento, anúncio feito pelo vice-presidente de futebol do Grêmio, e já já o Eric comenta a saída e agora o que será do Grêmio. Veja. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma comunicação, passar uma mensagem, que nesse instante o professor Thiago Nunes deixa de ser nosso treinador. Nós chegamos à conclusão de fazer isso em comum acordo, por conta dos resultados que nós não atingimos aí dentro do Campeonato Nacional. Eu queria agradecer de modo especial a ele, ao Evandro, ao Kelly e ao Pedro, pela dedicação e trabalho ao longo desses 70 dias que estiveram conosco, e que, enfim, no início foi coroado de êxito com a conquista de 2 troféus. Eu gostaria de passar a palavra a ele também, que está aqui comigo, e, enfim, fazer as manifestações que competem. Boa noite ao torcedor tricolor. Eu venho nesse momento em forma de agradecimento ao presidente Romildo, ao Marcos Herman, a Modeu, Diego Serri, Marcelo Oliveira, né, representando toda a direção do clube, todos os funcionários, todas as pessoas envolvidas direta e indiretamente na rotina do clube.
aos atletas, né, pelo empenho, dedicação, carinho, lealdade com que fomos tratados desde o primeiro dia que chegamos aqui, desde antes da contratação. Agradecer ao torcedor, né, porque mesmo chateado, mesmo insatisfeito com o momento ruim que a nossa equipe atravessa, ainda muitas pessoas apoiando, acreditando, e o Grêmio é muito grande, é uma equipe mundial que com certeza vai passar dessa fase difícil que está atravessando. Pouco mais de 70 dias, como o Dr. Marcos falou, conseguimos a conquista de um Campeonato Gaúcho, importante naquele momento. Infelizmente, os resultados, a partir daí, não vieram mais. Mas, de maneira geral, deixar o meu agradecimento, né, a todo o torcedor tricolor, a torcida gremista, pelo acolhimento, pela confiança. Desejar toda a sorte, carinho, né, e que mesmo à distância agora continuamos na torcida pelo sucesso desse grandioso clube e principalmente das pessoas que aqui estão, que são pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas que amam o Grêmio acima de tudo e que vamos, sem dúvida alguma, conseguir sair da situação. Então, obrigado a todos, uma boa noite e espero que as coisas, sem dúvida alguma, possam melhorar em curto espaço de tempo. Forte abraço. Tá aí, Eric, me pareceu bastante nervoso, um pouco emocionado, Thiago Nunes, de certa forma esperava e não esperava. A direção do Grêmio parece que iria esperar um pouco mais se ele vencesse, como não venceu ou demitiu. E agora, o que será do Grêmio? Como é que a avaliação tu pode fazer desse cenário que está vivendo o Tricolor? 7 jogos, 5 derrotas, se eu não me engano, e 2 empates, é isso? Mais ou menos aproximadamente por aí, né? Eu não vou ser tão exato, mas a tua pergunta ela é brilhante até porque é uma pergunta que representa tudo aquilo que os gremistas estão pensando nessa segunda-feira. São inúmeros questionamentos, a crise do Grêmio ela é sem precedentes e eu já coloco até um tanto quanto desesperadora, porque o Grêmio então em 7 jogos, cada jogo vale 3 pontos no Campeonato Brasileiro, 7 por 3, 21, cálculo simples. Em 21 pontos disputados, o Grêmio tem apenas 2, se abraçou a lanterna. E eu até nem vou fazer uma análise tão precisa do jogo, porque senão poderíamos ficar até às 5 horas no virando jogo, entrar o virando jogo e terminar, porque são vários problemas que o Grêmio tem que resolver, isso em campo, fora dele, no vestiário, em termos de direção, em termos de jogadores, tem muita coisa para resolver. O Grêmio ontem conseguiu a façanha, meus amigos, para quem não acompanhou, a façanha de perder para o Atlético Goianiense em casa, por 1-0, escancarando diversos problemas que já ficaram da última temporada, com a saída do Renato, com o início do Thiago Nunes, mas vamos tentar estancar um pouco dessas dúvidas, são muitos questionamentos. O Thiago Nunes, então, ontem estava por um fio, o próprio Romildo Bolzan, após o jogo contra o Juventude, havia dito uma frase que repercutiu muito: ou vencemos um jogo, esse é o fato novo, ou vencemos um jogo, ou começamos de novo o trabalho. O Thiago Nunes sabia disso, mas até no discurso pós-partida contra o Juventude, ele falou que ele não trabalhava para manter cargo nenhum. O Thiago Nunes, eu gosto dele como figura humana, como técnico, mas infelizmente, e isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas que gostam de futebol, às vezes não entendem, e eu condeno muito esse pensamento de que o futebol é um sonho cor-de-rosa, que o futebol é matemática, que o futebol é causa e consequência, e o Thiago Nunes tinha, claro, treinos muito bons, ele é muito metódico, ele é um profissional muito sério, é um profissional que faz uma análise muito criteriosa daquilo que acontece nos treinos e nos jogos, muito parecido até talvez com outros que passaram aí, mas o futebol é resultado e não tem como manter um trabalho que não dá resultados. O início do Campeonato Brasileiro para o Grêmio é péssimo, é terrível, é desesperador, é de um time que vai brigar para não cair nesse momento. Nesse momento o Grêmio briga para não cair, para não ser rebaixado. Então tudo isso coloca dentro do contexto uma situação em que o Thiago Nunes não poderia continuar na comissão técnica. E aí a direção, quando veio em coletiva, que não demorou muito tempo, o Marcos Herman, que é vice de futebol do Grêmio, veio a público junto com o Thiago Nunes dizer: infelizmente o trabalho não deu certo, infelizmente nós vamos ter que demiti-lo. E por isso a direção acertou, eu tinha que fazer isso, tinha que demitir o Thiago Nunes, reformular o trabalho da comissão técnica, e espero que a direção tenha essa consciência, tenha esse poder para fazer aquilo que precisa fazer, começar de novo o trabalho. Tem muita coisa para arrumar, entre os nomes que já começam a se especular,
A imprensa questionou muito o Marcos Herman do nome do Felipão. É sim uma opção a volta do Renato, mas isso é uma segunda-feira. Nós vamos passar inteira ela prevendo ou já com algumas informações de quem será o novo técnico do Grêmio, mas eu aposto no Luiz Felipe Scolari. É muita notícia, é treinador do Grêmio, é mudança, é a direção que perdeu. Olha, um furacão lá na arena que está acontecendo hoje aí. Nós vamos acompanhar os detalhes às 5 da tarde no Virando o Jogo. Você vai acompanhar tudo e muito mais, então não perca ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Obrigado, Eric, pelas informações. Até a próxima. Um abraço, Leandro. Bom frio para todo mundo, que tá frio sim, tá? Tá esquentando, tá esquentando. Tomara que esquente mais. Um abraço para todos. Tá esquentando a coisa do lado do Grêmio, do Inter também.